Olá, seja bem-vindo ao tópico Avaliação da aptidão aeróbia e anaeróbia. Nele, abordaremos o componente cardiovascular aeróbio e anaeróbio e discutiremos alguns testes para descrevê-los ou estimá-los. Boa aula! É muito importante que se estude sobre o nível de aptidão cardiovascular, pois o mesmo é relevante tanto como indicador de saúde, quanto como um preditor do desempenho atlético. O componente cardiovascular pode se manifestar de maneira aeróbia e anaeróbia. Este componente cardiovascular se manifesta de maneira aeróbia quando realizados esforços de grande duração e menor intensidade. Se os esforços forem de curta duração e grande intensidade, acontece uma predominância da via glicolítica ou fosfagênica, tratando-se assim da via metabólica anaeróbica. No caso do componente cardiovascular aeróbio, este é mostrado em sua capacidade máxima a partir do consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. O VO2 máximo ele é obtido quando o indivíduo atinge um platô no consumo de oxigênio, à medida que se aumenta a intensidade do esforço. Existem também indivíduos que não atingem um platô, eles atingem somente um pico. Neste caso, nós chamamos de VO2 pico. O VO2 máximo é um indicador fisiológico mais confiável da condição aeróbia ou cardiovascular. Este VO2 máximo é expresso de forma absoluta em litros por minuto ou de forma relativa em mililitros por quilograma por minuto. Já a capacidade máxima do componente cardiovascular anaeróbico é demonstrada a partir da potência anaeróbia. A potência anaeróbia é a identificação da máxima potência em que o metabolismo se mantém em esforços extremamente intensos, utilizando predominantemente vias anaeróbicas. A resistência cardiorrespiratória é um importante aspecto da saúde, como já dissemos. Dentre suas características, é importante ressaltar que uma melhor resistência cardiorrespiratória conduz a maiores níveis de atividade física, ao passo que baixos níveis de condicionamento cardiorrespiratório estão associados ao alto risco de morte prematura por diversas causas. É importante destacar também que o condicionamento aeróbio contribui para uma maior facilidade na realização das atividades da vida diária, desde arrumar a cama, lavar a louça, fazer jardinagem e tantas outras atividades que podem parecer simples, mas que para algumas pessoas é um desafio bastante grande. Aumentar a resistência cardiorrespiratória permite a participação mais ativa em atividades recreacionais e esportivas.
e atividades aeróbias que promovam a resistência cardiorrespiratória contribuem também para a manutenção do peso corporal. Outro fator muito importante e que pode acarretar inúmeras doenças. Veremos a seguir um vídeo para entender um pouco mais sobre o teste cardiopulmonar e o VO2 máximo. Olá! Hoje nós vamos falar sobre teste cardiopulmonar. Nesse primeiro vídeo, vamos comentar sobre aquilo que todos procuram nesse exame, o VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade máxima de utilizar oxigênio para gerar energia. Tecnicamente, é definido como débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de O2, sendo o débito cardíaco a quantidade de sangue bombeado pelo coração em litros por minuto e a diferença arteriovenosa de O2 a diferença entre a concentração de oxigênio nas artérias e nas veias, refletindo a capacidade do músculo extrair esse substrato. Mas isso provavelmente você já sabia. Eu quero comentar 3 pontos importantes ao analisar o VO2 máximo que talvez você ainda não saiba. Costumamos comparar o VO2 máximo com o valor esperado para a população de mesma idade e sexo, através de fórmulas preditivas. Para uma pessoa saudável, espera-se que chegue muito próximo a 100% do VO2 predito, quando muito sedentário, um pouco abaixo, e quando bem condicionado, atingindo valores acima de 100%. Mas se estiver abaixo de 85%, é um sinal que pode haver algo de errado além do sedentarismo. Normalmente alguma doença cardíaca ou pulmonar que mereça a atenção de uma investigação médica mais completa. Mas antes de associar a um comprometimento cardiopulmonar, você precisa se lembrar que o VO2 é dividido pelo peso corporal. Assim, um indivíduo obeso pode apresentar valores baixos de VO2 somente por uma questão matemática. Da mesma forma, pode melhorar de maneira fantástica esse VO2 simplesmente pela perda de peso. Fique atento a isso ao analisar o exame do seu aluno. Outro aspecto a ser notado é a possibilidade de melhorar o desempenho após um período de treinamento físico, atingindo uma carga mais elevada no teste cardiopulmonar, sem haver grandes melhoras no VO2. É comum focarmos toda a nossa atenção a esse único dado mágico do VO2 máximo. E se não enxergamos uma diferença logo de cara, imaginamos que nada aconteceu. Mas calma! Se melhorarmos a eficiência do movimento, coordenando melhor as contrações musculares e produzindo movimentos mais eficazes, é bem provável que iremos gastar menos energia para a mesma atividade. E por isso, podemos ter uma melhora no desempenho mantendo o mesmo VO2. Isso é o que chamamos de economia de energia e também é um indicativo excelente do treinamento físico. E por último, quero falar sobre a recuperação. Você sabe o conceito da variável T-meio? É o tempo necessário para a queda de 50% do VO2 pico ao longo da recuperação. Este tempo diminui com o condicionamento físico, ou seja, quanto mais condicionado, mais rápido se recupera o VO2. E tempos muito prolongados para a recuperação do VO2 estão associados a um mau prognóstico na insuficiência cardíaca também. O ideal é que seja atingido até 1 minuto e 30 ou 2 minutos no máximo. Acima disso, é um sinal de alerta. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com os colegas. Trataremos agora da avaliação do componente cardiorrespiratório. Os equipamentos ergoespirômetros
avaliam as trocas respiratórias de oxigênio e dióxido de carbono da ventilação pulmonar. Estes equipamentos são os mais indicados e são considerados padrão ouro para avaliação do componente aeróbio, devido à sua fidedignidade para avaliar o consumo máximo de oxigênio. Entretanto, estes equipamentos possuem um alto custo de investimento e também um alto custo com o treinamento de uma equipe que seja capacitada para realizar os testes. Dessa maneira, são propostos os testes preditivos. Estes testes se baseiam na relação entre o trabalho mecânico muscular, o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca, e são muito mais acessíveis. É importante destacar que no ambiente laboratorial, o componente aeróbio pode ser observado por meio do VO2 máximo mensurado pela espirometria indireta e na produção de calor, mensurada pela calorimetria direta. Veremos a seguir um vídeo que trata da temática. Neste vídeo, vimos um teste laboratorial de componente aeróbio. É importante destacar que no ambiente laboratorial, o componente aeróbio pode ser observado por meio do VO2 máximo mensurado pela espirometria indireta e na produção de calor, que é mensurada por calorimetria direta. Existe uma relação direta e positiva entre o aumento da intensidade do esforço e o aumento da frequência cardíaca e da quantidade de oxigênio consumido. Tanto os ergoespirômetros quanto as equações preditivas é possível escolher entre testes de esforço máximo e submáximo. Isso vai depender de quem são os avaliados, o nível de condicionamento físico, os equipamentos disponíveis e também, um detalhe muito importante a ser considerado, é o nível de treinamento e a capacidade técnica dos avaliadores. Quando no teste o indivíduo atinge pelo menos 90% da sua frequência cardíaca máxima, nesse caso considerando a fórmula 220 menos idade, nós obteremos essa frequência cardíaca máxima esperada. Nós estamos tratando de um teste de esforço máximo. Se o indivíduo alcançar de 75% a 90% da frequência cardíaca máxima esperada, trata-se de um teste submáximo. No caso do teste submáximo, extrapola-se o valor obtido
para o consumo máximo, mas sem expor o indivíduo aos riscos de um teste máximo, com uma intensidade muito mais elevada. Mas, no caso do teste de esforço submáximo, o resultado do teste não é obtido com exatidão. Mas esses testes submáximos, apesar de tudo isso, eles são muito importantes e interessantes de se utilizar para acompanhar a evolução da condição aeróbia. Neste slide é mostrada uma tabela de classificação do consumo de oxigênio em indivíduos aparentemente saudáveis. Os valores se diferenciam entre homens e mulheres e também são estratificados por idade. O teste de pista, também chamado de teste de 12 minutos, foi proposto em 1968 por Cooper. Este teste ele deve ser realizado, de preferência, em uma pista oficial de 400 metros, marcada a cada 50 metros. O indivíduo que está sendo avaliado deverá caminhar ou correr na máxima intensidade que ele consiga manter durante o tempo total do teste, que é de 12 minutos. Ao final do teste, ele deverá permanecer no local onde parou, para que o avaliador anote a metragem. Essa metragem será somada à quantidade de voltas que o indivíduo realizou, para assim realizar o cálculo da distância percorrida e aplicar a fórmula do cálculo do VO2 máximo. Falaremos agora do teste de quadra. O teste de quadra é também chamado de teste de quadra do vai e vem e foi proposto em 1982 por Lager e Lambert. Este teste exige um espaço bem menor do que o teste anterior, pois ele necessita de um espaço de 20 metros demarcado por linhas bem visíveis ou cones. Para este teste é necessário também que se utilize uma caixa de amplificação ou algum outro tipo de dispositivo que emita estímulos sonoros. O indivíduo que está sendo avaliado inicia o teste em uma das linhas marcadas e, após a emissão do primeiro estímulo sonoro, este indivíduo deve se deslocar até a outra linha, percorrendo assim 20 metros. O ritmo do indivíduo é determinado pelo segundo estímulo sonoro. Se o indivíduo chegar antes do estímulo, ele deverá esperar na linha até o próximo sinal, e assim sucessivamente até a exaustão. Se o indivíduo não conseguir alcançar as linhas demarcadas no momento do estímulo sonoro por 3 vezes, sendo que a cada falha no alcance da linha, o avaliador deverá advertir o avaliado. Após 3 falhas no alcance das linhas demarcadas,
este indivíduo será excluído do teste. O próximo teste é o teste de banco. Este teste, também chamado de teste do degrau, é um teste de intensidade submáxima, que foi proposto por McArdle em 1972 e também é conhecido como teste do Queen's College. O avaliado deverá subir e descer do degrau ou do banco em um ritmo constante durante 3 minutos. Este teste apresenta a mesma duração para ambos os sexos, porém, intensidade diferente. Para as mulheres, o ritmo de subida e descida do degrau é de 88 batidas por minuto, ou 22 ciclos por minuto. Já para os homens, esse ritmo é de 96 batidas por minuto, ou 24 ciclos. Para o teste, é necessário um banco ou degrau de aproximadamente 41,3 centímetros. Antes de iniciar, o avaliador deve orientar o avaliado a realizar um aquecimento e treinamento por aproximadamente 15 segundos. Para calcular o consumo máximo de oxigênio, é utilizado a frequência cardíaca. Para calcular o consumo máximo de oxigênio, é utilizada a frequência cardíaca, que deverá ser aferida logo após os 5 segundos do final do teste. A recomendação do teste é que se faça a aferição da frequência cardíaca por pulsação da artéria radial. Essa aferição deve ser realizada por 15 segundos. Depois, multiplica-se esse valor por 4, obtendo a frequência cardíaca por minuto. Quando vamos ministrar um teste de verificação do componente aeróbico, é importante antes fazer uma reflexão da real necessidade da aplicação deste teste, pois neles o indivíduo é colocado em uma situação de esforço intenso e isso pode acarretar, inclusive, um mal súbito. Com o intuito de acompanhar a percepção do indivíduo com relação ao seu esforço, existem algumas ferramentas que são propostas. Uma delas, muito utilizada, é a escala de percepção de esforço de Borg. Essa é uma medida subjetiva que visa estabelecer, através de uma nota, a sensação que o indivíduo está tendo daquele esforço. Essa escala, como mostrada no slide, é exibida ao indivíduo, que é orientado a escolher um número referente ao seu esforço, sendo 0 extremamente fraco e 10 extremamente forte. É muito importante que o indivíduo seja treinado anteriormente sobre como indicar o seu esforço a partir da escala, para que ele realmente indique um número que diz respeito ao seu esforço. Trataremos agora da avaliação do componente anaeróbio. O primeiro teste a ser abordado é o teste de cicloergômetro. Este teste
também chamado de teste de Wingate, foi proposto em 1970 e é o mais popular para avaliar a potência anaeróbia. O teste determina a potência anaeróbia máxima e média, a fadiga anaeróbia e a capacidade anaeróbia total. Antes de iniciar o teste, é importante que se faça ajustes da bicicleta ergométrica à estatura do avaliado. Também é importante que se faça um aquecimento de 3 a 5 minutos. O teste pode ser iniciado tanto com a bicicleta em repouso, quanto com o avaliado pedalando sem carga. O indivíduo deverá pedalar por 30 segundos com o máximo possível de potência, sendo que a bicicleta terá uma carga que será variada entre 7,5% e 10% da massa corporal total do indivíduo. Veremos a seguir uma demonstração da realização do teste de Wingate. Let's go, Kev, all the way. Get it going, buddy. Come on. Keep it up. That's it, Kev. Keep it going, man. Keep it going. Push, man. All the way. Come on, Kev. Come on, man. Atta boy, keep pushing. Come on, man. Come on, man. Come on, Kev, all the way. Come on, man. Push it. Come on, keep it going. Keep it going, buddy. Let's go. Come on. Nice, buddy. O teste de quadra é similar ao teste de Wingate, porém, no teste de quadra, a potência anaeróbia. A diferença é que no teste de quadra, a potência anaeróbia é identificada por meio da corrida. Este teste é composto por 6 corridas máximas em 35 metros. Essas corridas devem ser separadas por um intervalo de 10 segundos em cada corrida. O tempo de cada corrida máxima deverá ser anotado para posterior cálculo de potências e índice de fadiga. A partir da marca dos 6 sprints e a massa corporal do avaliado, é possível calcular as variáveis para cada um dos sprints e, posteriormente, a potência anaeróbia. Faremos agora uma definição de alguns conceitos que são muito importantes. Potência anaeróbica é a quantidade máxima de energia anaeróbica produzida por unidade de tempo. Ela é dada pela máxima potência alcançada. Já a capacidade anaeróbica é tida como a quantidade total de energia que pode ser sintetizada pelo metabolismo anaeróbico. Ela é dada pela potência média obtida durante o tempo total do teste. O índice total de fadiga mostra a diferença entre a potência máxima e a potência mínima. Neste tópico,
nós podemos discutir sobre a avaliação dos componentes. Neste tópico, nós podemos discutir um pouco sobre a avaliação dos componentes aeróbio e anaeróbios. E também verificamos alguns testes utilizados para descrever ou estimar esses componentes. Mostramos testes que podem ser aplicados em campo, de mais fácil acesso e menor custo, e também testes que devem ser realizados em laboratório, exigindo maior treinamento e capacidade técnica dos avaliadores e também equipamentos que possuem um custo mais elevado. Nesta aula, nós descrevemos o componente cardiovascular, que pode responder aeróbia e anaerobicamente, e demonstramos alguns testes para verificar este componente. Leia também o texto base proposto da disciplina e o texto complementar. Após, responda à avaliação. Boa aula!